Bom dia, professor. Estou fazendo a tarefa atrasada, mas vamos lá. Eu quero explicar aqui a respeito da árvore binária. Então, a árvore binária, ela é uma árvore onde cada nó tem no máximo dois filhos. E especificamente, quando a gente está falando aqui de uma árvore binária de busca, o filho à esquerda é sempre menor que o pai e o filho à direita é sempre maior que o pai. Para quê? Isso aqui é para auxiliar no ato de pesquisar dentro dessa árvore. Então, se você ver aqui, eu tenho 10, à esquerda dele eu tenho 6, que é menor que ele, e à direita dele eu tenho 15, que é maior que ele. Eu tenho 6, que a esquerda dele tem uma pessoa menor que ele, que é o 2, e ele tem um filho à direita, que é maior que ele, que é o 8. No caso do 15, eu tenho um filho à esquerda, que é o 13, e um filho à direita, que é o 22. Então, você tem aí a estrutura de uma árvore binária. Então, como que vai funcionar, por exemplo, se eu quisesse pesquisar o número 13? Eu só preciso fazer algumas perguntas e eu não vou precisar passar por todos os filhos para descobrir onde é que está o 13, ou se tem o 13 ou não dentro dessa árvore. Eu simplesmente preciso perguntar, cara, 13 é maior que 10? Se 13 é maior que 10, então ele está do lado direito. Por quê? Porque na minha estrutura eu fiz assim, os maiores estão do lado direito, né? Ah, o 13 é maior que 15? Não, então ele está do lado esquerdo. Por quê? Porque no lado esquerdo só estão os melhores. Aí eu acho 13, entendeu? Então, essa forma de organização é que auxilia na pesquisa, tá? Como que funciona a lógica de inserção, né? Mesma coisa daquele princípio lá de que, olha, se o número que você quer inserir for menor, então ele vai para a esquerda. Se for maior, ele vai para a direita. Nesse caso aqui é um 9, né? O 9 ele vai para a esquerda, depois ele vai para a direita, até que ele encontra aqui o seu local, né? Onde ele vai ficar anexado. E como que funciona a remoção? Bem, a remoção tem diversos casos, né? Você tem o caso onde a gente está querendo remover um nó folha, por exemplo, esse cara aqui, ó. O nó folha, no caso, é aquele nó que não tem nenhum filho, tá? E para fazer isso, a gente simplesmente pega o pai que aponta para ele e faz ele apontar para nada, para o null. E aí ele já simplesmente já não existe mais. Agora, quando o nó tem um filho, a gente precisa fazer com que o pai aponte para o pai desse nó precisa apontar para o seu neto diretamente. Então aqui, ó, eu quero excluir o 9, tá? Perdão, eu quero excluir o 8, só que o 8 tem um filho, que é o 9. E aí o que que eu faço? Eu simplesmente faço o pai do 8 apontar diretamente para o 9, que é o seu neto. E aí acabou, né? Ah, no caso de dois filhos é um pouco mais chato, tá? Porque você tem duas formas. Ou você pega o maior item da árvore à esquerda, ou o menor item da árvore à direita. Depois disso, você vai fazer com que aquele valor que você quer excluir seja igual a esse item que você escolheu. E aí você exclui esse predecessor ou esse sucessor, seja lá qual você escolheu, tá? Então, vamos lá. Eu quero excluir o 6, tá? E aí, o método que eu vou utilizar aqui é escolher o maior item à esquerda. E o maior item à esquerda é o 2. E ele está aqui no 2 agora. E agora eu só excluo esse predecessor, né? Eu excluo ele, aponto aqui para o null e pronto. A minha árvore conseguiu lidar com dois filhos, né? Ah, e como que você faz para você percorrer essa árvore, né? Você tem diversas ordens possíveis. E uma delas, né, é a em ordem, que a em ordem, ela tem essa, você vai para a esquerda, depois para a raiz, depois para a direita, isso tudo recursivamente. Aí fica nessa ordem aqui, 2, 6, 8, 10, 13, 15, 22. Tem a pré-ordem, que você, isso aqui também recursivamente, tá? Você vai primeiro na raiz, depois à esquerda, esquerda, esquerda e depois vai para a direita, tá? Então fica 10, 6, 2, 8, 15, 13, 22. Você tem a pós-ordem, que é esquerda, direita, raiz. Tudo isso, mais uma vez, recursivamente. Então ele vai para a esquerda, 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 esquerda. Depois que ele libera toda essa fila de esquerda, ele vai para a direita, 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 até liberar. E ele vai repetindo isso. Então fica 2, 8, 6, 13, 22, 15 e 10. Tá bom? Então, isso aqui é só uma explicação teórica, né? Na prática, vamos ver aqui no código, né? Então, primeiro de tudo aqui, eu criei uma classe chamada Node que vai representar o nó, né? Aquele nó ali, ele tem um valor e ele tem um local que aponta para a esquerda e um local que aponta para a direita, né? E aqui eu tenho a minha árvore binária que utiliza esse nó para montar
né, a árvore, né, como um todo. Aí a gente tem que ir à função de adicionar, né? Então a função de adicionar, ela aciona essa função adicionar recursivo, que vai jogar um valor para a raiz, né? E aí como que funciona o adicionar recursivo? Eu mando aqui o nó atual e depois o valor que eu quero adicionar, né? E se o atual for null, isso significa que eu cheguei no local onde eu vou adicionar o nó. Então, você vai entender quando eu for explicar as outras. Então, aqui, ó, eu vou verificar se o valor for menor ou igual ao atual ponto valor, porque se ele for menor ou igual, quer dizer que tem que ir para a esquerda. Então, eu vou para a atual esquerda, né? E eu adiciono mais uma vez o adicionar recursivo com o atual sendo o atual à esquerda, né? E aí, se o atual à esquerda for null, ou seja, se eu for para a esquerda e ver que não tem ninguém lá, isso significa que é aqui que eu tenho que adicionar o meu node, né? E aí eu retorno o node, né? Eu retorno o node e aí eu tenho agora um valor ali anexado à esquerda, né? O atual esquerda agora é igual a esse valor aí. Aí eu retorno esse node aqui e aí ele vai voltar para aquela outra chamada que eu fiz e a atual ponto esquerda vai ser igual a esse novo node que foi criado, né? Mesma coisa para a direita. Então, se for maior, se o atual ponto valor for maior que isso aqui, então eu vou adicionar, eu vou à esquerda. E se não tiver ninguém, eu vou à direita, e se não tiver ninguém na direita, eu vou criar esse new node, e aí a atual ponto direita vai ter esse new node, né? Então é assim que ele funciona. Aí tem a função de pesquisar aqui, mas não faz sentido, né? Que não está no parâmetro ali do que eu tenho que explicar, né? Mas tem uma função de pesquisar aqui também que é bem simplesinho. O deletar é meio chato de explicar, tá? Então, mais uma vez, aquela mesma coisa, eu vou acionar o deletar e eu vou acionar o deletar recursivo, né? Eu vou enviar aqui o node atual e o valor. Então, se o atual for igual a null, ou seja, se o valor que eu estou querendo deletar é null, então eu retorno null. E aí, se eu encontro, né, se eu encontro o valor que eu quero deletar, então se o valor que eu quero deletar é igual ao atual ponto valor, ou seja, eu cheguei num node que tem um valor que eu quero deletar, aí eu tenho que fazer os casos, né? Caso esse node não tenha nenhum filho, eu simplesmente retorno null. Ou seja, é nessa função aqui, ó, que vai meio que comandar a coisa, né? Por exemplo, se o valor é menor que o atual ponto valor, quer dizer que eu tenho que ir para a esquerda. Aí eu aciono o deletar recursivo para a esquerda, aí eu cheguei no valor. E eu descobri que esse valor não tem nenhum filho, então eu retorno null, ou seja, atual ponto esquerda, null, entendeu? Eu excluí o cara. Então é nessa lógica assim. Agora, quando ele tem um filho, aí eu faço o seguinte, cara, olha, é aquela coisa do avô, né? Do avô aqui. Então, deixa eu pegar aqui, nó com filho. Né? Eu vou pegar o pai e vou fazer ele ligar diretamente com o neto. Então, ó, se o atual ponto direita for igual a null, ou seja, se ele só tem um filho à esquerda, então eu vou retornar o atual ponto esquerda. Se ele só tem se ele não tem um filho à esquerda, então eu retorno o atual ponto direita. Então veja bem o que acontece. Eu vou no atual ponto esquerda, então eu vou no deletar recursivo, chego lá, eu descubro que o cara ele não tem um filho à direita. Aí eu retorno o atual ponto esquerda dele. Então, eu chego aqui no cara, deixa eu voltar para trás aqui, eu chego aqui no cara e vejo que ele não tem um atual ponto esquerda. Só que ele tem um atual ponto direita. Aí eu retorno esse atual ponto direita aqui, ó. E eu simplesmente fico com ele assim, retinho. E aí eu somo com o outro. Deu para entender? É meio confuso, né? Porque é uma recursividade para lá e para cá, mas no fundo é isso que acontece. Aí aqui no node com dois filhos, eu acho o menor valor, né? Aqui eu fiz aquela implementação à direita. Então eu acho o menor valor da subárvore à direita. Atual ponto valor é igual a esse menor valor. E aí eu faço o deletar recursivo com esse menor valor. Então eu substituo aquele cara que eu quero excluir pelo menor valor da subárvore à direita. E depois eu excluo, eu mando o deletar recursivo de novo, só que com o atual ponto direita, indo ali para a árvore à direita, excluindo aquele menor valor que está lá. Porque agora ele já está aqui, onde eu quero que ele fique, né? E aí eu retorno atual. Espero que
ter para entender, é meio confuso mesmo, mas é assim que funciona. Aí a passada em ordem, né? A passada em ordem você vai mandar recursivamente ali à esquerda, né? Chama para esquerda, chama esquerda, chama esquerda, chama esquerda. Aí depois que você terminar de chamar tudo, ele vai imprimir, né, os valores aqui, node.valor. E depois você chama a passada em ordem à direita. E ela vai chamando, 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 chamando e chamando. Aí você tem a pré-ordem, que você imprime o node.valor primeiro, e depois você vai para a esquerda e depois para a direita. Tem a passada pós-ordem, em que você vai para a esquerda, depois vai para a direita e depois você imprime. E aí tem a passada em nível que eu não escrevi lá, naquele documento lá, que ela vai imprimir em cada nível, tá? Então eu vou pegar aqui um nível da árvore, imprimo, outro nível da árvore, imprimo. Para fazer isso, eles usam aqui uma estrutura de fila do próprio Java, né? Eu adiciono aqui, ó, a raiz. E aí, enquanto essa raiz não está vazia, eu removo o node que eu adicionei, eu printo o valor que está dentro dele, e se esse node à esquerda é igual a null, é diferente de null, perdão, eu adiciono esse node à esquerda no nodes, e se aquele que está à direita for diferente de null também, eu também adiciono esse cara ali no nodes, que é essa fila, e mais uma vez eu rodo o while enquanto ele não estiver vazio. Então ele vai, a cada vez que ele vai repetindo, ele vai imprimindo o node, depois ele pega o da esquerda dele, depois pega o da direita dele, imprime o da esquerda, pega o da esquerda e o da direita desse da esquerda que foi imprimido. Logo em seguida ele imprime aquele outro da direita que ele pegou da última vez. Ele coloca o da esquerda e o da direita desse da direita lá dentro da fila. E depois ele imprime logo em seguida o da direita e a esquerda daquela última vez que eu fui colocado. E por alguma razão isso aí acaba sendo exatamente na ordem em nível, tá? Espero que tenha sido compreensível. Na prática é isso mesmo que acontece. Eu não estou errado nessa não. Ah, e aqui tá, né? Aqui eu vou colocar os 20 números aleatórios dentro da árvore binária. Logo em seguida eu vou imprimir em pré-ordem, em ordem, pós-ordem, em nível. Logo em seguida eu vou excluir 5 números e depois eu vou imprimir de novo, né? Então, run. E é isso, né? Eu tenho aqui a sequência pré-ordem, em ordem, pós-ordem, em nível. E logo em seguida eu excluo alguns números aqui. E eu tenho pré-ordem, em ordem, pós-ordem, em nível. Tudo feito aqui bonitinho. Eu espero que o vídeo tenha ficado bom. Eu peço desculpas pela demora para fazer os vídeos. E muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.